Os problemas mudaram, mas os dilemas entre Patrícia e Nestor continuam os mesmos. Olá, amigos! A segunda temporada de Respira já chegou na Netflix. É claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada, começando aí pelo dilema da Patrícia com o Nestor. E aqui, gente, novamente a Patrícia se vê naquela situação complicada, e inclusive ali bem no início da temporada, ela já estava muito debilitada, foi até um momento bem sensível ver ela daquela maneira, como ela estava fragilizada, como a saúde dela estava debilitada, até que a Sophie entra ali no hospital e ela começa aquele tratamento experimental e dá uma melhorada. Mas a gente já sabe onde tudo isso foi parar, né? Afinal de contas, a Sophie escondia informações e o Nestor, ele não descansa enquanto ele não cutuca as coisas, enquanto ele não descobre tudo. Ele não descansou. Mesmo a Patrícia pedindo várias vezes para ele deixar isso para lá, porque ela estava realmente melhorando, ele não descansou e foi investigar. Não estou dizendo que ele está errado, é claro que haviam ali informações falsas, então ele está correto em tentar entender o que está acontecendo, né, em querer descobrir essa verdade, só que isso teve consequência, gente, porque eles foram pedir ajuda logo da Pilar, e assim, a Pilar é aquela pessoa que não dá pra você pedir ajuda para ela. Ela denunciou o próprio Nestor, mesmo eles sendo próximos. Ela não ia denunciar essa Sophie, e é claro que ela denunciou, e aí deu problema, né? Porque no final das contas, houve uma exposição das mentiras ali da Sophie, o que geraria consequências para todos os pacientes que estavam submetidos a esse experimento dela, só que aí ela foge com tudo e aí piora a situação de vez, porque a Patrícia ainda tá realizando ali aquele tratamento e ela vai embora. E é claro que a Patrícia fica revoltadíssima, ela consegue vencer a eleição, mas a gente vê aqui nessa temporada que a Patrícia já tá bem menos focada na política e mais focada na saúde, enquanto que lá na primeira temporada ela ainda tava lutando muito por essa questão política. Eu sinto que aqui nessa segunda temporada ela já tá mais focada realmente com a saúde dela, porque ela percebeu que a vida dela tá em jogo, então a vida dela passou a estar realmente em primeiro lugar e a política ficou aí nos bastidores, tanto que ela nem tava se importando tanto assim com o resultado, ela estava mais preocupada com o que ia acontecer com esse tratamento, e ali no final ela fica muito brava, porque mais uma vez o Nestor estava envolvido em toda a situação, e isso acabou afetando ela. Fora tudo isso, nós tivemos personagens novos, e eu confesso que eu não gostei muito de ninguém que entrou. Aquela Lucia, assim, já não me cheirou bem, né? Já deu pra ver que ela veio aí meio que complicar a vida da Jéssica, começa a se envolver com o Biel, então nesse primeiro momento eu já não curti tanto ela. Temos também o Nicolás, que vem quase como que um vilão aqui nessa temporada, tirando ali a reta mais final, ele começa a perturbar a vida de todo mundo, né? Ele gerencia ali o hospital e ele fica fazendo muitas jogadas pensando no lucro, e isso prejudica vários setores, como a emergência, começa a prejudicar ali os funcionários, inclusive a Rocio. Então há muitas consequências das medidas ali que ele começa a tomar naquele hospital. E ele não tá nem aí, né, gente? Inclusive ele coloca um de diretor, depois tira, coloca Pilar, tira, faz uma jogada com o Luiz. Então ele tá a todo momento ali jogando com as pessoas. Até que ali no final, o Biel finalmente começa a se aproximar um pouco mais dele. E aí ele fica na dúvida, né? Acredita que ele que contou pra Sophie o que estava acontecendo, que a polícia bateria lá. E aí o pai dele sofre ali um acidente nessa reta final e com certeza isso vai mexer bastante com o Biel, que já tem uma história muito complicada ali com ele. Também tivemos aí a entrada do Joe, né, que basicamente vem para poder servir ali como um par amoroso pro Kiki. E o Kiki não tem muita sorte no amor, porque primeiro ele se envolve com o Oscar, que se envolvia ali com substâncias ilícitas e passou por maior dilema. E agora que ele começa a se envolver com o John, mas uma situação meio complicada, também teve umas polêmicas ali com cirurgias, com algumas medidas ilegais. E quando finalmente as coisas começam a ficar meio legais entre eles, acontece tudo ali com a filha do John, né? E aí acaba-se tudo de vez. E também temos dilemas aí com os personagens que a gente já tá acostumado, como a Jéssica, que aqui nessa temporada tenta ficar mais estável com o Luiz, só que é muito nítido, gente, que ela não ama ele, que ela não tá apaixonada por ele. Na verdade, ela tem uma gratidão porque ela acha que ele salvou a vida dela, e não dá pra gente negar que tanto ele como o Biel estavam muito preocupados com ela e até descumpriram regras ali pra poder salvá-la, e ela fica muito grata ao Luiz por isso e até decide aceitar o pedido dele de casamento, só que fica muito claro que ela não gosta dele. Quando ela fala, você me fez um pedido e eu não respondi, ela mal consegue responder que sim. Quando ela vai apresentar ele, ela apresenta como namorada e não como noivo. Dá pra ver que o tempo todo ela tá com ele ali meio que como uma forma de gratidão, mas não realmente por amor, e que ela ainda se sente completamente mexida com Biel e inclusive fica nervosa ao perceber que ele ficou com outra pessoa. Então
ela não gosta de verdade do Luiz, gente. Então, finalmente, agora, pelo menos, ela rompe com o Luiz. E eu também acho que a gente teve uma participação maior da Rocio aqui nessa temporada. E, assim, o relacionamento dela com a Mai é um relacionamento muito complicado, porque desde o primeiro momento, lá na primeira temporada, eles apresentam esse relacionamento de uma forma negativa pra gente, porque a Rocio já não tava bem ali com a Mai desde o princípio, então ela já fala que quer terminar, elas já começam a brigar ali pela bebê, passam a primeira temporada inteira brigando, a gente nem vê momentos bons dela. E aqui nessa temporada não é muito diferente, elas começam brigando e quando finalmente parece que elas vão se entender, ambas têm ali seus problemas e aí a Mai descobre que a Rocio realmente tentou sequestrar a filha dela e aí as coisas desandam novamente. E eu acho que a Rocio ganhou uma relevância maior nessa temporada com essa problemática do vício, né, da sobrecarga no trabalho, ela começa a usar substâncias ali e acaba ficando meio que viciada, meio dependente daquelas medicações, então a gente acompanha um pouco mais a jornada dela aqui nessa temporada. De uma maneira geral, eu confesso que eu ainda gostei mais da primeira temporada, dos dilemas que eles apresentaram lá do que aqui nessa segunda. Algumas coisas eu achei um pouco mais arrastadas, um pouco mais receptivas, mas também tiveram aí seus dilemas interessantes, né? Alguns personagens ficaram um pouco mais apagados, como a Léo, outros ganharam um destaque maior, como a Rocio, e isso vai variando, né? Tivemos a entrada de novos personagens. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês esperavam algo diferente aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!